Meire, boa noite. Deusa, boa noite. Então vamos lá, gente. Não vou me demorar muito, então vamos falar. Bom, por que eu trouxe esse assunto, mentalização e meditação juntos? Porque os dois são fundamentais na nossa vida, né? O nosso cérebro, ele processa dados a partir de imagens. E aí, talvez você já pense assim, nossa, mas e a pessoa que é cega, como que fica? Bom, nós temos 5 sentidos. Então, se nós temos a visão, a gente sempre vai ter como principal sentido de processamento de dados a visão, tá? Sempre vem um pensamento e já vem uma imagem junto. No caso de uma pessoa que ela é cega, ela não usa a visão, ela não tem, mas ela usa o sentido da sua audição e do seu tato, principalmente. Então ela tem esses dois princípios para ela criar imagens. Então mesmo ela não vendo, ela cria imagens a partir do que ela ouve e a partir do que ela sente no tato. Então ela também consegue criar, mentalizar, criar formas de percepção dentro do seu sistema mental. Mas nós que temos a visão normal, a gente sempre se utiliza da visão como processo. E por que mentalizar? Quando a gente fala de mentalizar, às vezes a pessoa ela já vai falar assim, eu vou mentalizar um carro, vou mentalizar um apartamento, vou mentalizar dinheiro. Não, mentalização é um processo para você criar uma realidade de acordo com aquilo que você acha que você merece viver. Significa o quê? Que você pode utilizar a sua mentalização para fazer uma cura, para chamar uma entidade espiritual, um ser espiritual, para tudo na sua vida, não para você criar coisas no material. Entende? Então, nós utilizamos a mentalização para tudo. Eu tô preocupada com o cara que vai vir me cobrar na segunda-feira que vem. Eu tô criando a imagem dele batendo na minha porta, tocando a campainha, eu tô já imaginando o que ele tá falando comigo, não é? A gente o tempo todo está mentalizando coisas. Nós estamos pensando e aquilo está criando imagens na nossa mente. Né? Quem é casado aí, que tem um relacionamento lá, sei lá, quem tem um relacionamento, quando você imagina que a pessoa tá brava com você por alguma coisa, você já não cria um monte de imagem do que ela tá falando, como que ela tá falando, e não sei o que, e não sei o que? Você está mentalizando. A questão é que você não está conscientemente mentalizando, porque você não tem noção do que essa mentalização pode causar na sua realidade. Então, o que acontece? A maioria de nós, seres humanos, estamos usando o nosso poder de mentalização para criar caca na nossa vida, para criar justamente aquilo que a gente não deseja criar. Fato é que nós temos a maioria da população do planeta vivendo em escassez, vivendo tristeza, vivendo doença. Por quê? Porque está usando o seu poder de mentalizar para criar justamente aquilo que ela não deseja. E isso já vem sendo falado há muito tempo. Eu sempre gosto de pegar algumas pitadinhas de religião, porque a maioria das pessoas são religiosas, né? Tem um pezinho lá dentro de uma religião, mesmo que hoje já não siga nenhuma religião. Então, o que acontece? Tem vários trechos dentro da Bíblia mesmo que fala sobre isso, né? Tem a história de Jó, né? Então, tem um determinado momento que Jó fala assim, aquilo que eu mais temia me sobreveio. Quando aconteceu toda aquela desgraça na vida dele, todas aquelas perdas na vida dele, e ele, num determinado momento, ele chegou, refletiu e ele falou, poxa, aquilo que eu mais temia me sobreveio. Por quê? Se ele temia, significava que ele estava criando o tempo todo uma imagem na mente dele. Aquela imagem na mente dele trazia sentimentos. Aquela imagem na mente dele criou uma realidade no plano invisível da consciência. Porque tudo, absolutamente tudo, é criado no mental. Como diz a lei, as 7 leis, né, a lei do mentalismo, né, o mundo é mental.
Tudo, absolutamente tudo que você imaginar, imagine qualquer coisa aí, foi criado primeiro no mundo mental. Primeiro a pessoa imaginou. Primeiro a pessoa criou a imagem ali. Vamos colocar esse celular aqui que eu estou falando. O cara que desenvolveu ele, primeiro criou a imagem dele, ele criou todo aquele cenário, como que vai ser e tal, e depois dele imaginar muito, pensar muito, de repente ele ficou dias criando essa forma deste celular. Até que ele colocou esse celular no manifesto, no papel, e aí começou a surgir as ações necessárias para que esse celular pudesse ser vendido e estivesse aqui hoje comigo, e eu tô falando nele. Então, absolutamente tudo é criado a partir desse mental. Então, mentalização nada mais é do que você criar a sua realidade, e aí criar a sua realidade com consciência. Faz sentido para vocês? Sâmia, boa noite. Neuza querida, estou aqui e todos aqui, legal, boa noite. Faz sentido para vocês, gente? Quem de vocês, responde aí na live, quem de vocês tem consciência de que vocês não estão usando a mentalização de vocês a favor de vocês? Que muitas coisas que vocês criaram na vida de vocês, hoje vocês têm consciência que foi através desse poder de mentalização que vocês acabaram criando aquilo de uma forma que aquilo não era exatamente o que vocês gostariam de ter criado. A gente precisa chamar essa responsabilidade pra gente, por quê? Porque senão a gente vai passar mais anos e anos nessa inconsciência. Achando que existe um poder externo interferindo na sua realidade. Ninguém, absolutamente ninguém, tem o poder de te afetar mentalmente através dos seus pensamentos. Então você sempre vai ter esse start, ou seja, essa validação, ela é sempre sua. Porque a gente tem a escolha de dizer, bom, parou por aqui, não quero mais pensar sobre isso. Então a gente sempre tem essa escolha. Então eu preciso estar consciente disso. E é bom sempre a gente fazer essa análise da nossa vida, de olhar e falar assim, tá, ok, a minha vida tá assim hoje, tá, mas o que eu tô pensando sobre isso? Quando eu vou dormir lá, quais são os meus pensamentos? Quando eu tô trabalhando, quais são os meus pensamentos? Quando eu tô andando na rua, quais são os meus pensamentos? Quais são as imagens? Porque a gente tem imagem, o nosso cérebro, ele processa imagens uma atrás da outra, milhares de imagens. Então, por que eu trouxe mentalização junto com a meditação? Porque aqui a gente vai falar de uma mentalização, então, consciente. Como que eu começo a mentalizar, a trabalhar a minha realidade de uma forma consciente? E isso é trabalhoso, tá? Já vou avisando, a Sam me falou, tenho consciência do uso errado. Eu também, eu uso errado em várias situações, né? Estou no treinamento. Mas desde que eu compreendi tudo isso, muitas coisas passaram a ser diferentes na minha vida. Inclusive, por exemplo, estar aqui falando com vocês com essa autonomia, com essa confiança, com essa leveza. Porque antes eu tinha medo de falar com gente, tinha medo de aparecer, tinha medo de me expor, achava que não era capaz. Eu criava um monte de imagens que as pessoas iam me criticar, que as pessoas não iam gostar. E isso me bloqueava. A partir do momento que eu comecei a mentalizar uma história diferente, e isso começou a me trazer uma ação diferente que me trouxe até aqui. Então hoje eu me sinto super confortável em falar diante de uma câmera, eu me sinto super confortável, sei que o conhecimento ele desce, sei que o conhecimento ele já está pronto. Então imagina que tudo que você imagina, ele já está no plano mental, no plano do invisível. Ele já foi, porque tudo já foi criado. Ele não está manifesto, mas já existe. Porque se você consegue imaginar algo, por exemplo, a pessoa que inventou o celular, ele já existia no plano invisível. Então ele só entrou em uma frequência que ele captou aquela imagem e trouxe a imagem para cá. Então, quando a gente fala que inventou a música, inventou alguma coisa, na verdade, ele captou em um plano superior, em um outro espaço-dimensão.
Uma das coisas que foi muito importante para mim nessa questão de mentalização foi o livro Um Curso em Milagres. Eu fiz todas as lições do livro Um Curso em Milagres e foi muito desafiador para mim. E se vocês verem, quem assistiu, eu sei que tem gente que assistiu todas as lições, que ainda está assistindo as lições. E assim, no começo, eu era uma pessoa. A partir da 20ª, foram quase 300 vídeos. A partir da 20º vídeo, eu já estava uma outra pessoa. E o que acontecia? Todos os dias, deixa eu ver o livro tá aqui. Todos os dias, quando eu ia estudar o livro, o que eu fazia? Este é o livro, gigante. Todos os dias eu pegava esse livro, eu colocava ele nas minhas mãos, eu fechava os olhos, meditação. Eu entrava em um estado meditativo, acalmava minha mente, eu me conectava com o Cristo. Por quê? Porque isso aqui é uma canalização crística. Eu me conectava com ele e eu pedia que ele estivesse comigo. Porque eu não conseguiria falar por mim mesma. Então eu pedia que a consciência dele fosse penetrada em mim, que eu conseguisse baixar da consciência dele a informação. Eu fazia isso para estudar esse livro. Às vezes eu abria, né, e ficava onde eu ia ler, eu abria e sempre ficava mentalizando que eu estava fazendo um vídeo excelente. E aí o que acontecia? Eu comecei a notar que eu começava a fazer os vídeos, e os vídeos são vídeos de 20 minutos, de 30 minutos. Eu começava a fazer o vídeo e de repente eu falava, não sou eu que tô falando. Eu sentia, não era eu que estava falando. E muitas vezes, quando eu ia editar o vídeo, eu falava, nossa, eu falei isso. Gente, eu falei isso. Então, eu senti muito forte a mentalização, o poder da mentalização. Porque, gente, foi um desafio para mim fazer. Então, eu vi que quando eu entrei nesse processo de mentalizar, eu comecei a falar coisas que eu não tinha lido, eu não tinha captado aquela mensagem. Eu não ia falar daquele jeito. Às vezes eu começava falando, eu vou falar isso, porque eu nunca faço roteiro. Não faço roteiro de vídeo. Eu estudo e eu penso, vou falar isso. E geralmente, no meio do caminho, o assunto muda, eu falo outra coisa, e aquela coisa faz muito sentido. E eu consegui isso através da mentalização. Óbvio que eu li o livro, mas imagina você guardar a mensagem de todo esse livro, né? Então, na hora de falar, isso fez muito sentido para mim. E eu tenho feito isso o tempo todo, e isso está funcionando para mim. Né? Por exemplo, dessa live de hoje, o que eu tenho anotado aqui? 1, 2, 3, 4, 5 linhas. Eu tenho 5 linhas anotadas aqui. Que são, vou falar de mentalização e meditação, vou falar da afantasia. O que é? Só coloquei o nome, afantasia. Então, eu já sei o que é isso. Então, eu já vou desenvolver isso aqui. Nesta confiança. Por quê? Porque eu estou trabalhando, antes de começar a live, eu já trabalhei a live toda, eu já trabalhei ela toda. E aí eu confio nesse processo. Então a imagem já foi criada. Compreende? Então na nossa vida, em tudo também é assim. Eu dei o exemplo antes do relacionamento, né? Você imagina que a pessoa tá com raiva de você e você cria um filme de tudo que ela vai falar, de tudo que ela vai fazer. Só que você cria o filme justamente daquilo que você não quer. Justamente daquilo que você não quer que aconteça. Ao invés de você criar o filme, a imagem perfeita de como essa pessoa vai chegar. Ou de como tudo vai acontecer na sua vida. Né? Então, por que a gente tem doença? A doença, ela é criada no mental. Não existe doença no físico. O físico é só quando a doença, ela já passou por todas as camadas dos nossos corpos sutis. Então, ela só aparece no físico, no estado avançado. Mas ela sempre começa no mental. E aí, ela vai vindo para o plano manifesto, ou seja, ela vai vindo para os corpos menos sutis até chegar na matéria. Por quê? Porque a pessoa, ela teve um processo de criação dessa realidade lá no mental.
através das suas preocupações, através do seu medo, através dos traumas não resolvidos, através da raiva, através do ódio, através da vontade de vingança, do sentimento de vingança. Tudo foi um processo criado no mental. Faz sentido, gente? Vocês estão captando a mensagem? Aí, o quanto é importante a gente ter essa consciência e a gente alterar o nosso modo de pensar, a nossa forma de pensar sobre essa realidade. Eu, tô na internet, eu vejo muito, o que as pessoas buscam na internet e o que as pessoas buscam na internet, assim, disparadamente lá em cima, no topo, é dinheiro, riqueza, prosperidade. É isso. Todos, eu também busco isso, tá? Busco isso. Eu tenho uma consciência de que eu também desejo isso. Não tem nada de errado. Não tem nada de errado. É a forma como você busca isso que é a questão, tá? Eu também quero me tornar. Hoje mesmo eu fiz um stories que fiz o meu imposto de renda hoje e eu comentei sobre isso. Eu também quero pagar milhões de imposto. É maravilhoso pagar milhões de imposto. Por que não? Hoje eu pago pouquinho. Quero pagar mais. Por quê? Quanto mais eu pago, é porque a minha vida tá mais próspera. Então, não tem nada de errado em querer isso. Mas a forma como as pessoas buscam isso é que tá errado. É por isso que muitos buscam, poucos conseguem. Por quê? A forma como está criando no plano mental não está correta. Ok? Então, como que eu quero que vocês comecem a pensar hoje? Olhando para a vida, sempre análise, sempre autoanálise. Chama a responsabilidade para mim e fala assim, eu tenho 12 áreas na minha vida, né? Aí, o que eu faço? Eu pego essas áreas e falo como que essa área está e o que eu penso sobre ela. Quais são a minha mentalização sobre essa área? Porque todo dia eu penso nela. O que eu tô mentalizando a respeito dela? Entende? Então, o que é a imagem que eu crio na minha mente é que está determinando o resultado dela. Porque são essas imagens que me impulsionam à ação. Eu só vou agir de acordo com aquilo que está dentro de mim. Certo? Então, a minha ação depende de como eu tô fazendo esse processo na minha mente. E é aí que muitas pessoas travam, porque elas não agem, porque tem o medo, que tem a imagem que não vai dar certo, porque tem a imagem que vai ser reprovado, porque tem a imagem que não é capaz, porque tem a imagem que tem o julgamento, e aí elas não conseguem agir, ou seja, elas dão um passo para trás. E todo esse processo de dar o passo para trás aconteceu antes na mente. Certo? Toda vez que você desistiu de alguma coisa, você só desistiu daquela coisa porque a imagem que estava sendo rodada no seu mental era uma imagem que te levou a tomar essa ação de dar um passo para trás, de desistir. A mesma coisa é quando a pessoa, ela impulsiona, vai para frente, sobe e vai. A imagem que ela tem é uma imagem que faz com que ela tome a ação de ir para frente, de subir os degraus que ela deseja subir. Então, absolutamente tudo é um processo mental. É o primeiro processo. E depois desse processo desencadeia uma série de reações internas. Então, a gente está falando aqui de um processo que cria um tipo de eletromagnetismo, um tipo de frequência, um tipo de vibração, um tipo de onda escalar. E essa onda escalar viaja fora do tempo e espaço, atraindo todo o eletromagnetismo que ela mesma está gerando através dos seus impulsos eletromagnéticos, do seu cérebro, dos seus neurônios. Então, nós somos um processo alquímico e esse processo alquímico, a base é o mental. Ok? Bom, então, qual é o exercício que eu queria falar aqui com vocês? Deixa eu ver quanto tempo eu já falei aqui. 21 minutos. Ok. O que eu quero que vocês experimentem aqui? Muitas pessoas, como não fazem meditação, não têm esse processo consciente de mentalizar, elas não sabem por onde começar.
elas não sabem como organizar esse processo. Ou seja, ela só pensa e mentaliza a realidade do dia a dia dela. Tá certo? Tá certo. Quando a gente fala em viver o momento presente, significa a gente estar no momento presente, criando uma realidade perfeita naquele momento presente. Ou seja, mesmo que eu estou diante de um problema para resolver, eu olho para aquele problema de uma forma que ele já está resolvido. Porque se eu olhar de uma forma contrária, eu vou expandir esse problema. Então eu sempre olho para ele de uma forma já resolvida. Esse é o processo de estar no momento presente. Então eu posso criar o meu futuro e eu crio o meu futuro no momento presente. De que forma? Vivendo de acordo com esse futuro que eu quero viver. Então eu vou fazer esse exercício aqui, que chama Técnica Poderosa de Mentalização Criativa. Ele tem algumas etapas. Por que a meditação entra nele? Porque a meditação é aquilo que me prepara. Tá? Então, eu não consigo fazer uma mentalização consciente sem um processo onde a minha mente está focada naquilo ali. Então, eu preciso estar consciente do que eu estou fazendo. E nesse estar consciente é o estado meditativo, né? Às vezes a pessoa pensa que meditar é sentar numa cadeira, cruzar os braços e as pernas ali e tal, e fazer uma meditação, enfim, ficar em um estado paralisado. Não, você pode meditar enquanto você dirige o carro, você pode meditar enquanto você olha para uma árvore, trabalhando, você está em um estado concentrado, você está concentrado em uma determinada ação. Então, existem vários níveis de meditação. Aqui na mentalização é aquela meditação onde você está consciente do processo que você está realizando no seu plano mental. Então, o que eu quero que vocês façam? Vamos fazer essa meditação. Essa meditação, ela tá reduzida aqui. Esse exercício é um dos exercícios que eu vou entregar ele dentro da maratona do desbloqueio, que vai acontecer em julho, do dia 17 ao dia 23. O link está na bio do meu perfil. Dentro da maratona, ela vai ser um processo bem mais elaborado, bem mais complexo, mas aqui eu trouxe uma forma reduzida que é para vocês sentirem como que isso funciona e o quanto vocês estão utilizando essa capacidade de fazer essa mentalização. Se vocês têm dificuldade de criar imagens, tudo isso você vai perceber dentro desse exercício, ok? Então, vamos lá fazer a meditação e a mentalização juntos. O ideal é que você esteja sentado em algum lugar. Bom, esse aparelhinho aqui, para quem não sabe, ele chama Sinopin. Ele é um aparelho terapêutico, ele é usado para fazer uma harmonização de frequências. Ele é um harmonizador de frequências, inclusive a gente utiliza ele também para fazer uma harmonização das frequências dos chakras. Os nossos chakras também, ele tem todo um processo envolvido dentro do nosso processo de mentalização. Porque, por exemplo, se eu tenho um bloqueio por causa de um trauma da minha infância, esse trauma, essa emoção, esse sentimento do trauma está armazenado nos vórtices dos meus chakras, nos campos energéticos desses chakras. Então, o mental afeta todos os nossos campos. Ok? O nosso mental, por isso que cria a doença. Porque o mental, ele tem o poder de desequilibrar os nossos corpos sutis, nossa energia, a nossa aura, o nosso campo eletromagnético. Então eu gosto sempre de usar o Sinopin, porque ele vai ajudando a gente a trazer o equilíbrio, a nos centrar, ok? Então vamos lá. Vai fechando os olhos. E eu quero que vocês comecem a inspirar e respirar de forma lenta e de forma profunda. Trazendo a consciência para o aqui e para o agora. Se colocando na intenção de haver essa conexão maior, onde você vai experimentar o processo criativo
Quem tá chegando aí, a gente tá fazendo um processo aqui de meditação e mentalização. Então vamos lá, encontra esse lugar tranquilo, fechando os olhos, inspirando e expirando de forma lenta, profunda. E agora eu quero que você comece a usar a sua imaginação. Você vai entrar na sala dos seus sonhos. Então comece a imaginar que você está diante de um corredor. Imagine esse corredor. Talvez ele tenha cores, não importa como ele é, grande, pequeno, vá imaginando do seu jeito. E visualize que lá na frente desse corredor existe uma porta. É a porta que te leva para a sala dos seus sonhos. E você sente um forte desejo de caminhar até esta porta. Então você começa a andar, começa a caminhar em direção a essa porta. No seu tempo, enquanto você inspira de forma profunda. E quando você chegar até essa porta, não abra. Fique um pouquinho na frente dela. Coloque as suas mãos, pelo menos uma das mãos na maçaneta. E em frente a essa porta, você mentaliza que dentro dessa sala, você vai ver cada um dos seus sonhos realizados. Eu vou contar de 3 a 1. E quando eu contar 1, você abre a porta e você entra. Então vamos lá, inspira profundamente. 3, 2, inspira novamente. 1, vai entrando, vai observando o lugar onde você está, vai percebendo as cores desta sala, vai percebendo se tem janelas, percebe o ambiente, a decoração, vai percebendo tudo. E vai percebendo que é tudo muito familiar para você. E agora você percebe que nas paredes dessa sala, você vê que tem quadros. E você vai se aproximando de um desses quadros e você percebe que neste quadro tem uma foto de um grande sonho seu já realizado. Olha para esse quadro. E que sonho é esse? Que você já vê uma foto dele realizado. Quais são as imagens que tem nesse quadro? O que você sente ao olhar para esse quadro? Percebe os detalhes desse quadro, que faz parte do seu sonho realizado. Tem pessoas, cores, vai percebendo. O que aparece nesse quadro era um grande sonho que você tinha. E você está diante dele agora. Ele já é uma prova de que ele já foi realizado. Comece a perceber como você se sente grata ao perceber essa foto. Você nem se importa com tudo que aconteceu no caminho
para você chegar nessa realização. Mas agora você está aí, diante de uma grande realização. Continue olhando para essa imagem que você vê na parede. E se por um acaso parece que existe uma fumaça na frente desse quadro, que não está muito nítido ainda, vai inspirando de forma profunda e vai trazendo a imagem de forma nítida, enquanto você inspira e expira. E olhando para esse quadro, você vê que as imagens vão se tornando cada vez mais nítidas. Cada vez mais nítidas. E eu quero agora que você dê um distanciamento dessa imagem, dê alguns passos para trás. E você começa a ver que essa imagem, ela parece que tem um brilho. Ela parece que tem uma energia cintilante, umas partículas cintilantes. E agora você começa a mentalizar que todas as imagens que você vê na tela deste quadro, na parede, da sala dos seus sonhos, começa a vir na sua direção, como se elas se tornassem partículas de energia. E você sente um calor no seu peito e você percebe que essas imagens estão vindo na sua direção, entrando através do seu chakra do coração. E enquanto você percebe essa energia fluindo, vindo na sua direção, você começa a sentir uma alegria, você começa a sentir uma leveza, e você começa a dizer mentalmente: deu tudo certo, foi muito fácil. Foi muito fácil realizar esse sonho. Foi muito fácil. As ações surgiram, as coisas se movimentaram e de repente as coisas aconteceram. O tempo nem foi um empecilho. Passou rápido, passou muito rápido. E começa a sentir essa gratidão de ter realizado esse sonho, que muitas vezes você achou que era impossível, mas aí você aprendeu que era a sua mente que criava essa realidade. E a partir do momento em que você aprendeu, você mudou seus pensamentos, você mudou a sua frequência, você mudou o seu jeito de pensar, seu jeito de agir. Foi por isso que hoje você, na sala dos seus sonhos, você consegue ver a foto desse sonho já realizado. Inspira profundamente. E eu quero agora que você comece a olhar, a caminhar nessa sala e perceber que existem muitos outros quadros, mas eles não têm imagem. Esses quadros estão em branco. Eles estão esperando que você grave, registre nele a imagem de algum desejo seu. Então eu quero que você agora escolha um desses quadros em brancos que estão na parede, que você se aproxime dele e que você comece a mentalizar um desejo que você tem, um sonho. Primeiro você mentaliza, cria essa imagem, como seria, né? Como é a imagem desse sonho já realizado. Se você tivesse que registrar isso em uma foto, qual seria essa imagem? Quando você conseguir montar essa imagem no seu plano mental, quando estiver prontinha a imagem, que você fala: uau, essa é a foto perfeita do meu
sonho, desejo realizado. Quando ela estiver perfeita, comece a transferi-la para o seu quadro, como se essa imagem ela descesse do seu mental para o seu coração e do vórtice do chakra do seu coração. Essa imagem começa a ser transferida para esse quadro e você começa a ver as cores aparecendo, as imagens, os detalhes, vai preenchendo todo o seu quadro com a imagem do seu sonho realizado. E percebe a sensação que você tem, criando essa imagem, visualizando essa imagem na sua frente. Se vem um pensamento na sua cabeça, nossa, mas como isso é possível? Ignore, deixe passar, é apenas o seu ego, tagarela, querendo te fazer parar. Continue transferindo essa imagem, continue, até que esse quadro esteja completo, com todos os detalhes, cores, pessoas, tudo que o seu sonho, o seu desejo necessita. Coloque tudo aí nesse quadro. E quando ele estiver pronto, você diga a mesma coisa. Nossa, foi fácil. Foi fácil criar. E eu achei até que eu não ia conseguir. Mas olha só, tá aqui. A prova perfeita de que sim, de que foi possível. Quando eu parei de me preocupar com o como e comecei a agir, comecei a seguir a intuição, comecei a buscar por pessoas, comecei a fazer o dever de casa, comecei a fazer as ações corretas com consciência. Isso se tornou possível. Eu parei de focar no contrário e comecei a focar no que realmente eu queria viver. Comecei a focar realmente no que era necessário. A partir daí, eu criei dentro do meu plano mental tudo que era necessário para manifestar no plano visível. E agora eu estou aqui, diante dessa foto da realização desse sonho. Então inspira profundamente, vai agradecendo as sensações que você teve e saia daí também com uma consciência das perturbações que vieram durante esse processo de mentalização. Então eu quero que você inspire profundamente, volte-se novamente pela mesma porta que você entrou, imagina a porta agora, comece a caminhar, vai saindo deste lugar, voltando novamente para o corredor, trazendo as sensações que você sentiu nesse exercício, vai voltando para o seu espaço onde você está, aí na sua casa, seja onde for, vai inspirando profundamente e vai abrindo seus olhos, mexendo seu corpo, no aqui, no agora, no mundo presente, se sentindo relaxada, se sentindo bem. Ok. Quem deseja compartilhar a experiência aí, escreve alguma coisa aí para mim saber. Quem conseguiu fazer, quem conseguiu mentalizar, foi fácil, foi desafiador, me contem que eu quero saber, até porque, dependendo do que vocês falarem, eu posso aqui contribuir também. Conseguiram fazer o exercício? Me conta. Não vou terminar a live enquanto vocês não contarem, só para vocês saberem.
Ai, gente, eu gosto de fazer esse exercício. Eu tenho aqui no meu quarto, eu tenho um mural, já até postei foto dele, um mural gigante, aonde eu quase dormi. Sabe por que você quase dormiu? Porque você baixou a sua frequência, ou seja, viu como é importante? Quando você dá essa sonolência, é mais fácil para você mentalizar, para você criar isso. Sam, eu senti muita alegria onde entrei na sala. Ai, que gostoso. Então, eu tenho uma tela bem grande, grande mesmo, gente. Então, eu coloquei isso, é uma coisa que eu também posso explicar até melhor depois. Eu tenho os arquétipos que me ajudam, que são os arquétipos que me dão a força que eu preciso. Eu tenho as imagens do sonho realizado. Então, eu fui na internet, busquei as imagens que eu quero que simboliza o meu sonho realizado. Coloquei todas as imagens lá, são várias imagens. E o que acontece? Cada vez que eu realizo algo, eu tiro uma imagem e coloco uma outra. Eu substituo por uma outra, porque a gente sempre está desejando, a gente sempre deseja coisas. Mas ali no mural tem coisas que é do plano visível e tem coisas que não, né? Tem coisas que não. Um dos meus grandes desejos desta encarnação é alcançar um estado de iluminação. Eu trabalho para isso. Isso é um dos meus principais objetivos. E tem lá uma foto que simboliza um estado de iluminação. E isso funciona muito, por quê? Porque nós temos, todos nós que enxergamos, temos uma porcentagem de senso de visualização. Nós somos visuais, a gente precisa ver. Então, a imagem, ela ajuda. Né? E o que eu faço todo dia? Tá no meu quarto, ele fica de frente para minha cama. Então, a todo momento, eu estou vendo aquilo ali que eu entro, né? Então, quando eu vou dormir, eu faço oração, eu vou ali, eu oro, faço imposição de mãos, eu agradeço. E no momento que eu estou ali, eu estou mentalizando aquela imagem. Eu estou reforçando aquela imagem dentro da minha mente. E as coisas vão acontecendo, vão surgindo. Né? Vou dar um exemplo. Uma das coisas que eu tenho lá é uma quantia, e isso é importante. Se você pensa em prosperar, se você pensa em gerar uma riqueza, tem que ter um número. Então, a tua foto tem que ter um valor. Um valor. Tem que ser claro. Então, eu tenho lá um valor, né? Que aparece na minha conta corrente, é o valor, e tem a data de quando aquele valor estará disponível na minha conta. E essa mentoria que eu tô fazendo do Pablo Marçal surgiu justamente como um processo desta mentalização. Porque eu preciso de ações. Eu preciso aprender. Eu preciso fazer alguma coisa. Não é só mentalizar, botar o raio da foto lá, ou mentalizar aqui, mas eu não perceber as ações que eu preciso fazer, de nada adiante. Então, esteja atento aos sinais. Então, essa mentoria veio justamente como uma das ações para que aquela mentalização lá, que está lá na foto, ela se torne realidade. Então, existe um trabalho nosso, mas a clareza da mentalização é você saber que você está já criando. Já está criado no seu manifesto e você alimenta aquilo todos os dias. A gente alimenta a nossa mente todos os dias com a forma como a gente deseja viver. Se eu quero ter paz, eu preciso mentalizar essa paz e criar ações no meu ambiente que gere essa paz. Porque senão ela não sai do plano mental. Né? Igual a pessoa que ela deseja uma cura para a doença dela, ela mentaliza a cura, mas ela age de uma forma que ela só potencializa a doença. De que forma? Fala da doença. Ai, porque eu não tô bem. Ai, porque tá doendo. Ai, a pessoa pergunta como que ela tá. Ai, nossa, ai, não tô bem. Ah, porque isso, ah, porque aquilo. A mentalização não vai funcionar, só fica no plano mental. Só no plano mental, plano mental, plano mental. Tá lá, já tá criado. Já tá criado. Mas ela não consegue trazer, ela não consegue trazer o céu para a terra. Sabe esse código do assim como no céu, na terra?
É exatamente isso. Assim no céu como na terra, o que está no plano do invisível, que seja feito no plano visível. Né? O reino, trazer ou viver no reino de Deus, por exemplo, o que, que é esse estado? É um estado de consciência. O que é o reino de Deus? Perfeição. Então, trazer o reino de Deus para dentro de mim é trazer esta perfeição para dentro de mim. E tudo isso acontece no plano mental. Ok, meus queridos? Gratidão por quem compartilhou a experiência. Vou deixar essa live gravada, vai ficar gravada no feed, também no YouTube. Amanhã eu estarei fazendo uma live em um outro canal, tá? Vá no meu feed que tem o horário da live, as informações da live. Vai ser às 19 horas. A gente vai compartilhar algumas das nossas experiências e aprendizados do Million Club, que é a mentoria que nós estamos fazendo com o Pablo Marçal. São mais de 15 mil pessoas fazendo essa mentoria. E ao contrário, né? A gente fala Million Club, só vai falar de como se tornar milionário. Faz 23 dias que nós estamos fazendo aulas todos os dias ao vivo e até hoje não se falou como criar milhões, como criar dinheiro. Não, só desconstrução, desconstruir. Só desbloquear. Ou seja, estamos preparando o terreno. Existe uma preparação do terreno. E a preparação do terreno acontece na mente. Ok? Então, olha que interessante, né? Então, gente, que essa mensagem aí tenha sido positiva para vocês, tá bom? Beijos e assistam a live amanhã, tá bom? E no próximo eu continuo aqui todos os dias às 20h17 fazendo lives aqui, sempre trazendo alguma consciência interessante. Grande beijo